Oi, Rosana, boa noite. Oi, Aline, boa noite. Boa noite, Tani. Boa noite, Leia. Boa noite, Tereza. E aí, Dom Ramon? Dom Ramon e Rosana. Como é que tá o clima aí em Santos? Pra cá deu uma esfriada. Nossa, esse cabelo deixou minha sobrancelha mais grossa do que o normal. Por isso que o Star fica me sacaneando. Hoje fez sol, chuva, agora está esfriando. Ah, então não tá muito diferente daqui não. Hoje choveu, depois abriu um sol, aí depois choveu a tarde toda, agora tá esfriando também. Oi, Tati, boa noite. Você tá melhor, amiga? Boa noite, Vi. São seus olhos, Tati. O Star não achou, não. O Star me zoou o tempo inteiro. Nossa, ficou quente. Que bom. Melhoras, viu? Gente, quem for entrando aí, eu peço para que vá compartilhando com seus amigos, né? Dando aquele like, para poder a gente cada vez ter mais gente aí online assistindo, né? Hoje a gente vai falar de um tema mais ameno, né? Ele teve aqui hoje. Continua a mesma figura de sempre, Tati, está. Na verdade, cada vez mais figura. Verdade. Zoar o que ele faz de melhor. Boa noite, André.
Tô testando um novo suporte aqui hoje, parece que ficou melhor, porque aí eu posso me mexer um pouco aqui, um pouco mais, que ele não fica dançando o celular, a imagem fica mais fixa. Parece que ficou bom. É só não mexer nele. Gente, mais à frente eu vou ver se eu crio um cenário de fundo pra gente, tá? Porque todas as vezes a gente faz a live, quando é aqui em casa, né? Vocês ficam vendo aí a escada que vai pro segundo andar e a minha janela, e não é um dos melhores cenários do mundo, né? Mas é o que tem pra hoje. É. A Karen chegou aí. Boa noite, Karen. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem pertinente para algumas pessoas, né? Como nossa amiga de estrada aí, Aline, né? Né, dona Aline? Que é mãe aí de 300 mil gatos. A Aline é a nossa tia dos gatos do grupo. Tem mais gato na casa dela do que ela mesma. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, vai ficar gravado, você assiste quando voltar, não tem problema algum. Oi, Alexandre, tudo bom? Boa noite. E nossa amiga Rosana, né, a esposa do Dom Ramon, que falou de bichinho, falou dela, né? A gente falou de bichos, principalmente cachorros, né? Mas bichos em geral, falou de bicho, a Rosana é a primeira a o olhinho brilhar, assim, sabe? E a terceira pessoa aí, acho que tá na live também, mais pertinente, assim, com coisa de bichinhos e tal. Acho que é a Viviane, né? Que descobriu aí há pouco tempo o amor dela pela cadelinha dela. E nunca pensou em ter bicho, e de repente teve bicho, e isso mudou toda a dinâmica de vida, e assim por aí foi. Aqui em casa a gente tem um zoológico particular, né? A gente tem 2 gatos, uma cachorrinha e eu, né? Que é o bicho mais difícil de cuidar, mas enfim. Mas a minha esposa até que consegue se virar bem. Ah, tudo bem. Mas aí depois, Alexandre, não tem problema. Você pode entrar e assistir que a live fica gravada no Face. Oi, Sil, tudo bem? E aí o tema de hoje, ele é um tema bem interessante, porque assim, é uma dúvida que algumas pessoas já tinham me questionado alguns anos atrás. Volta e meia essa dúvida ela se torna pertinente novamente. As pessoas novamente perguntam. Então ela é uma dúvida que ela vai e volta, vamos dizer assim, sabe? Igual o preço da gasolina. É uma piada bem ruim, mas pertinente também. Que é o quê? Como é o processo evolutivo dos animais, né? Os animais, eles têm alma, os animais, eles têm consciência. Quando os animais morrem, eles vão para o céu, eles vão para o inferno, eles vão para o umbral. Existe uma área só para os animais, existe o Vale dos Cachorros, o Vale dos Gatos, né? Enfim, são muitas dúvidas que chegam até mim. E, gente,
Primeiro, sim, claro que os animais têm alma, né? Esse é o primeiro ponto. Todo ser vivente possui alma, tá? Pois a alma nada mais é do que a emanação do espírito, que é a emanação da energia divina, do sopro divino que vem de Deus, tá? Assim, é claro que todas as coisas, todos os seres vivos possuem alma, como eu falei. Então, assim como os animais possuem almas, nós possuímos almas, as plantas possuem almas, as pedras possuem almas e assim por diante. São consciências diferenciadas. Então, não tem como você pegar, por exemplo, e comparar a alma humana e a complexidade da formação energética de uma alma humana com a alma de um animal, e também não tem como comparar com a alma de uma planta, por exemplo, tá? São níveis energéticos diferentes, são processos diferentes, são consciências diferentes. Então, assim, são universos diferentes, né? Não falando de universo do cosmos em si, mas do universo pessoal, vamos dizer assim, de cada indivíduo, tá? Então, sim, para que fique claro, todos os animais possuem almas. Ah, Pierre, mas então como é que funciona? Os animais morrem, eles vão para o nosso lar dos cachorros, ou eles vão para o vale dos gatinhos? Não, gente, não é, como eu falei, é diferente. O padrão consciencial de um animal é diferente, então, portanto, a formação alma de um animal é completamente diferente da formação alma de um ser humano. E não existe, por exemplo, um departamento espiritual responsável por receber, abarcar esses animais para que eles fiquem lá um período muito grande, porque o animal já começa também pelo fato de que eles são seres irracionais, tá? Não que o ser humano seja muito racional, né, no meu quesito de visão, mas, enfim, os seres animais, né, sem sermos nós seres humanos, são considerados irracionais porque eles não têm a capacidade cognitiva de formação e formatação de ideias, tá? Geralmente o animal ele age através do instinto. Em alguns momentos, o instinto do animal vai ser muito parecido com algumas ações básicas do ser humano. Tanto que existem animais que você consegue ensinar coisas, ele repete, ele copia aquela ação e ele a refaz. Alguns animais, como eu falei, o padrão é diferente de um para o outro, então alguns animais vão estar dentro do reino animal um pouco mais elevado dentro do padrão evolutivo, enquanto outros vão estar um pouco mais abaixo dentro do padrão evolutivo. E então, portanto, alguns deles vão ser muito mais próximos de nós, seres humanos, tanto na questão cognitiva, quanto na questão de reprodução de algumas coisas, quanto também na questão de desenvolverem, vamos dizer assim, uma organização sozinhos. A partir do momento que você ensina algo, aquele animal entende aquilo, ele assimila a ideia e dali ele vai desenvolver, vamos dizer assim, uma atividade sozinho baseada em cima daquela ideia. Isso é muito comum, por exemplo, dentro de alguns primatas, né? Como os chimpanzés principalmente, né? E que por muita gente, inclusive por muitos cientistas, são considerados os animais do reino animal, né? Principalmente dos mamíferos, os mais próximos de nós, seres humanos. E se diferenciando, acredito, por uma cadeia de DNA apenas, tá? Tem um cordão de DNA que parece que é o suficiente, que define essa diferença entre os primatas e nós, seres humanos, isso falando de forma física, tá? E científica. Porém, energeticamente falando, somos muito diferentes. Porém, também, tá? Pasmem, existem muitos animais considerados irracionais, né? Que são do reino animal, que não estão dentro da classe dominante do nosso planeta, que é os seres humanos,
que são inclusive mais inteligentes e que têm mais capacidade cognitiva e intuitiva do que o ser humano. Oi, Lisandra, boa noite. É a primeira vez sua aqui? Seja bem-vinda. A Viviane falou que a Lua só falta falar. Lua, para quem não sabe, é a cadelinha dela. A nossa aqui, a Nina também. A Nina é a cadelinha da gente aqui, é a cadelinha da minha esposa. E, meu Deus do céu, sabe? Se você procurar no dicionário a palavra ciúme, tá a cara da Nina do lado com aquela barbinha dela assim, sabe? Ela é o ciúme personificado em um cachorro. Porque ela tem ciúme de tudo. Ela tem ciúme de outros animais, ela tem ciúme de outros seres humanos que dão atenção para qualquer coisa que não seja ela. Ela tem ciúme até de objetos. Se você está dando atenção para um objeto que não é ela tem ciúme. Então, assim, a Nina eu acho que é o ser mais ciumento que existe na face da Terra. Mas, enfim, faz parte. Ah, que bom, seja bem-vinda. Espero que você possa assistir muitas lives mais. Mas retomando, né, aquilo que a gente estava falando. A primeira dúvida que vem à mente da gente quando a gente fala sobre o reino animal é: os animais possuem almas? Né? E, como eu já falei aqui, sim, os animais possuem almas. Porém, a forma organizacional de uma alma de animal é completamente diferente da forma organizacional de uma alma de ser humano, tá? A complexidade da alma de um ser humano, ela é, em vista da alma de um animal, muito mais simples, tá? Nossa, Pierre, não entendi. Ah, Pierre, a Lisandra é irmã do Leandro. Ah, não sabia. Nossa, bem-vinda então, Lisandra. Mais ainda, né? Manda um abraço pro seu irmão por mim. Ele anda sumido. Outro dia eu falei com ele pelo WhatsApp. Nossa, Pierre, mas você falou que a alma do ser humano é mais simples do que a alma do animal? Sim, na verdade, a alma de um animal, ela é muito complexa, tá? Quando a gente começa o processo evolutivo, isso falando de seres humanos, tá? Falando sobre a evolução do ser humano, tá? Que isso fique claro. Não estou falando sobre dimensionais ou estelares, tá? Que uma hora vai ter uma live que eu vou falar para quem está ouvindo esse termo pela primeira vez, o que são dimensionais ou estelares. Vai ter uma hora que eu vou fazer uma live só para falar sobre isso. Quem já é mais antigo aí, que me acompanha, inclusive faz parte dos trabalhos, já sabe o que é dimensional ou estelar, inclusive já se reconheceu como um desses. Mas falando sobre a alma do ser humano, sim, os animais têm vidas passadas, Leia, eu vou chegar lá. A simplicidade da alma do ser humano ela é muito grande relativamente à alma de um animal, tá? O ser humano ele passa por processos evolutivos antes de chegar ao patamar de ser humano, tá? Então, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo sobre a espiritualidade, você vai perceber que existe um grau de processo evolutivo. É por isso que o nosso mundo, as coisas são tão demoradas também, porque o ser humano, antes da alma se tornar apta a encarnar numa aparência humanoide, num ser humanoide como nós, ela passa pelo reino vegetal, depois ela passa pelo reino mineral, ela passa pelo reino vegetal e depois ela passa pelo reino animal, ok? Eu não tenho hoje para vocês como parâmetro para dar assim a ordem, tá? De classificatória, vamos dizer assim, de processos evolutivos dentro do reino animal, porque o reino animal nosso, ele na verdade é bem vasto, existem muitos animais, inclusive que foram extintos, então eu não sei dizer para vocês hoje, em ordem cronológica de grau evolutivo,
Qual seria o primeiro, vamos dizer assim, animal, e qual seria o último animal antes de você ser humano. Mas é fato que você vai passar por esta etapa. Ah, Pierre, então isso significa que todo ser humano já foi animal? Então quer dizer que se a gente morrer, a gente pode reencarnar como um animal? Não, tá? Isso não existe. Embora tenham umas pessoas aí que a gente conhece que parece que ainda continua no reino animal, mas não, tá? Uma vez que você chega à qualificação humano, você vai ser sempre ser humano. E aí o processo evolutivo do ser humano, que é você ir refinando-se as suas qualidades, as suas aptidões, as suas necessidades evolutivas, a fim de se aproximar da energia matricial que nós falamos, né, aqui já várias vezes, que é Deus. Mas antes de se tornar humano, sim, tá? Você passa pelo reino animal. Nossa, Pierre, mas então qual é a complexidade da alma de um animal em relação à alma de um ser humano? Então, esse é o ponto. O ser humano já começa por vários fatores, tá, gente? Geralmente o ser humano ele vive bem mais do que alguns animais, tá? Principalmente os animais domésticos e os mais próximos de nós, que vivem bem menos do que o ser humano. É claro que isso não é uma regra. Existem baleias, existem crustáceos e existem tartarugas, por exemplo, que vivem 2, 3, 4 vezes mais do que um ser humano, tá? Mas, em média, o ser humano ele vive muito mais tempo do que um animal. Então, o processo evolutivo do ser humano, ele acaba sendo um pouco mais intenso, tá? Do que o processo evolutivo de um animal. Segundo ponto importante, o ser humano é um ser consciencial, tá? Ou pelo menos deveria, né? O que isso significa? Que como seres conscienciais, nós temos consciência, nós somos pessoas que refletimos quanto à ação das coisas que fazemos, como eu falei, ou pelo menos deveríamos, né? A grande maioria das vezes. Então, como ser humano, nós temos aí a necessidade evolutiva também de refletir sobre nossas ações para refiná-las e melhorá-las, enquanto o animal não possui essa habilidade, ele possui o instinto, ok? Ah, Pierre, mas o ser humano também possui instinto. Sim, alguns inclusive possuem mais instintos do que outros, tá? E quanto a isso, precisa ser feito um trabalho com essa pessoa que a gente chama de queima dos instintos primitivos, porque a pessoa precisa se livrar daquele quadrante, entenderam? Porque significa que ela ainda está muito aterrada, ela ainda está muito ligada à materialidade das coisas e às necessidades materiais dos instintos primitivos humanos. Tá? Como, por exemplo, comer, beber, fazer sexo e essas coisas. Não estou dizendo que quando você faz o trabalho de queima dos instintos primitivos, que você não vai beber, que você vai se alimentar de luz e prana e que você vai virar celibato, tá, gente? Não é isso, não vamos entrar em delírio. Mas você adquire o equilíbrio nessas áreas. Então você deixa de ter essas áreas desregradas ou muito mais voltadas para uma área de animalidade. Por quê? Porque você perde um pouco aqueles instintos primitivos. E a questão dos instintos primitivos, elas são bastante negativas, porque elas impedem o processo evolutivo do ser humano. Eu vou chegar lá, Leia. Eu não disse que o animal não tem consciência, ele não tem a nossa consciência, tá? No caso do ser humano, então, como eu falei, você tem o quê? O corpo humano nosso.
como eu falei aqui já de outras vezes, ele é formado basicamente por três corpos principais, que é o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual, ok? Corpo físico, mental e espiritual seriam os nossos três corpos principais. Dentro desse corpo espiritual ao qual nós estamos falando, juntamente com o corpo mental, a junção desses dois. Oi, sogra! Bem-vinda! Seria a formação do espírito, a alma, a essência humana, ok? A alma humana, então, é a junção do seu corpo espiritual com o seu corpo mental, que é a sua consciência, é o seu verdadeiro eu. O animal, geralmente, ele é um ser, pode ser um cachorro, por exemplo, um gato, um golfinho, uma tartaruga, enfim, tartaruga me veio na minha mente de novo. Que ele é dotado de uma pluriconsciência, tá? Nossa, PR, como assim pluriconsciência? O animal tem várias almas? Sim, o animal, ele é formado por várias almas unificadas e aglutinadas, vivendo ao mesmo tempo em uma única existência, dividindo um único corpo, ok? Então, a complexidade da alma de um animal, ela é muito maior. Vocês podem perceber, por exemplo, essas nuances de personalidades diferenciadas dentro de um animal, com as mudanças repentinas de ações, de instintos e de humor de vários animais, aonde todos os animais do reino animal possuem isso, desde, por exemplo, do cão ao porco, né? Quem nunca soube ou ouviu falar da história de um porco fofinho, que era bonzinho, que ficava ali só chafurdando na lama todo dia, que é o que porco faz, né? E de repente ele dá uma enlouquecida e começa a bater nos outros porcos, e quer bater nas galinhas, e quer agredir o dono. Então, assim, qual é a consciência que está ocupando naquele momento? Qual é o eu que está dominando naquele momento? Se vocês forem lá para trás, né? Eu não gosto muito de falar sobre religiosidade na live, sobre religião em si, mas sobre religiosidade, né? Mas vou citar um exemplo da Bíblia, por exemplo. A Bíblia cristã tem uma passagem que fala que Jesus estava atravessando um rio, e um canal, e ele encontrou-se com um homem que ele era tido como louco. Ele estava possuído, e Jesus perguntou ao demônio, aos demônios lá, quem eram eles, e eles falavam: nós somos legião, porque nós somos muitos, né? Se vocês estudarem um pouco a Bíblia, vocês vão encontrar essa passagem nela. E então ele vai expulsar o espírito do corpo daquele rapaz, e o chefão lá do legião fala assim: então mande-nos para os porcos. E aí Jesus vai e expulsa aqueles espíritos para os porcos. Por quê? Porque são muitos, mas tem uma vara de porcos ali, e uma vez que os animais são pluriconscienciais, eles são suficientes para abarcarem toda aquela perturbação, aquela loucura daquele rapaz, daquele homem que estava ali sendo perturbado. Então Jesus expulsa aquela manada de espíritos para aquela vara de porcos, e aí os porcos ficam loucos e se suicidam no rio, né? E o cara fica são. Aí eu pergunto, isso seria possível, né, de se fazer? Não, não que não seria, porque era Jesus, claro, né? Não era eu ou você que estava fazendo isso. Mas isso seria possível, né? Jesus conseguiria ter essa facilidade, por exemplo, de expulsar aqueles montes de demônios do corpo do cara e colocar, sei lá, numa pedra? Não seria possível. Então, ele teria que bani-los para o inferno, né? Bani-los para uma região infernal, para onde os demônios pertencem, ou ele teria que colocá-los em animais,
que são seres pluriconscienciais. E convenientemente tinham ali uma vara de porcos que atendeu a essa necessidade, tá? Então, gente, isso mais uma vez é uma prova dessa capacidade plural que os animais têm. Ah, Pierre, mas por que os animais têm essa capacidade plural, por exemplo, e nós, seres humanos, não? Então, o ser humano, teoricamente, ele teria que ser o quê? O ápice do processo evolutivo na Terra. Por que eu falei teoricamente ele teria que ser? Porque a gente sabe que não é, tá? O ser humano, ele tá quase lá, mas falta ainda alguma coisa, sabe? Tipo, aquele estalo da chave para acordar e realmente enxergar qual é a verdadeira função dele, qual é a verdadeira necessidade dele do estar vivo, do porquê está aqui, né? Do que veio fazer aqui, do quanto tempo está perdendo aqui e esse tipo de coisa. Os animais, eles não têm essa capacidade, porque são muitas energias aglutinadas, e eles estão ali experienciando a matéria, ok? Então, na verdade, o processo pluriconsciencial de um animal, ele serve para que os espíritos que estão ali encarnando comecem a ter a experienciação na matéria. Eles comecem a ter a experienciação no mundo terreno, a interação com as outras raças existentes no nosso mundo terreno, sejam outros animais ou sejam seres humanos. E é para isso que serve o processo evolutivo dos animais. Pois é, acho que a Nina tá sabendo que a gente tá falando dos animais. Ou então ela tá só bolada com alguém lá na rua, porque ela não pode ver ninguém na rua, que ela fica boladona. Mas, nossa, agora o meu lado carioca aflorou, né? Boladona. Tá, deixa eu voltar para onde eu parei. O processo pluriconsciencial, então, dos animais, ele faz com que não tenha uma necessidade de haver, por exemplo, uma organização espiritual, um mundo espiritual, como, por exemplo, existe o nosso lar, como, por exemplo, existem as cidades espirituais, que recebem os espíritos, né? Como, por exemplo, existe o umbral para receber as pessoas que fizeram besteira, o Vale dos Suicidas para aqueles que se suicidaram e assim por diante, tá? Porque o animal não tem consciência, ele é pluriconsciencial, então, portanto, ele age por instinto. Eles evoluem coletivamente, exatamente, Aline. Alguns acabam evoluindo mais rapidamente do que outros, né? Alguns acabam evoluindo mais rapidamente do que outros, que eu digo, as pluriconsciências que estão ali aglutinadas. Então, vai ter alguns que podem evoluir mais rapidamente, e chegar à condição humana mais rápido, enquanto outros ainda vão perder um tempo maior ainda dentro do reino animal. Agora, por que o animal não tem a necessidade de ter um processo reencarnatório, por exemplo, como o do ser humano, de ir para um mundo espiritual? Porque o animal não tem pecados, entenderam? Então o animal não precisa passar por um processo de reflexão no mundo espiritual para purificar algo que fez ainda na matéria e depois se tornar apto a reencarnar novamente. E o processo evolutivo do animal, aliás, o processo reencarnatório do animal acaba sendo, então, o que a gente chama de reencarne compulsório, algo que também existe dentro do reino humano, tá? Existe o reencarne compulsório para os seres humanos, porém é bem raro, é muito raro mesmo. Geralmente o reencarne compulsório, ele acontece com o ser humano quando você morre ou antes do tempo por alguma ação indevida que você fez, ou quando você morre por uma besteira muito grande, vamos dizer assim, que você
acabou fazendo. E aí você fez, vamos dizer assim, muitas besteiras ao longo da vida, tipo, perdeu uma encarnação, você só fez besteira. Você chega no mundo espiritual de uma maneira tão zoada que os caras olham e falam assim, pô, esse aí não tem nem muito tempo para ficar perdendo aqui não, manda de volta. E aí a pessoa reencarna rapidamente, tá? Claro que não tão rapidamente quanto no caso do animal. O reencarne compulsório do animal, geralmente ele dura entre 5 dias, 3 a 5 dias. Então, entre 3 a 5 dias que um animal morre, ele já renasce, entendeu? Então, é muito rápido o processo do animal. Enquanto o ser humano, num reencarne compulsório, digamos que passou-se aí uns 100 anos na Terra, tá? O reencarne compulsório do ser humano, mesmo sendo compulsório, tipo, o cara foi lá, bateu o cartão e voltou, já se passou 100 anos de processo evolutivo na Terra. Ainda é bem diferente, tá? E qual é o sentido do animal ter essas consecutivas experiências na matéria? Qual é o sentido dos animais terem esses reencarnes compulsórios e estarem indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo? Como eu falei, no caso do processo evolutivo das almas humanas, nem todas as almas humanas elas nascem, vamos dizer assim, aptas para encarnar diretamente como um ser humano. Elas precisam de um período de latência e aprendizado na matéria para poder se tornarem seres humanos. E esse período de idas e vindas, quanto mais curto mais rápido é o processo do ser humano, né? Mais rápido é o processo do ser humano, não, mais rápido é o processo do animal conseguir se converter em uma alma humana e perder aquela pluriconsciencialidade e se tornar um ser uniconsciencial, como nós somos seres humanos. A Aline perguntou se existem animais em todas as dimensões. Não, não em todas as dimensões. Se eu não me engano, até a 5ª dimensão ainda existem algumas raças de animais. Da 5ª dimensão em diante, não existem mais. Existem seres extras, né, como eu falei em outra palestra. Oi, Valquíria, tudo bem? Que tem até uma aparência de animal, alguns que são intramarinhos, que tem uma aparência meio de homem-peixe e tal, mas eles são seres, não são animais. A Leia colocou assim: como você pode me explicar o comportamento dos animais, como está acontecendo ultimamente? Como, por exemplo, animais diferentes cruzando ou fazendo coisas absurdas. Isso é muito simples, Leia. Na verdade, de uns tempos para cá, desde 2010 para cá, a Terra está sofrendo a influência do que a gente chama aí de cinturão de fótons. Eu já falei sobre o cinturão de fótons aqui em outro momento, né? E falei que eu vou falar sobre isso. Ainda não tive tempo de falar, organizar uma live sobre o cinturão de fótons. Mas a energia do cinturão de fótons, o que ela faz? Ela é uma energia quântica, fotônica, que altera energeticamente tudo o que está dentro do seu campo, acelerando as condições, tanto para o bem quanto para o mal, daquilo que está dentro daquele campo. Como os animais são seres, como eu falei, regidos pela questão do instinto, tá? Eles não têm uma consciência, eles são instintivos. O fato de os animais estarem dentro do cinturão de fótons fazem com que esses instintos primitivos dos animais se tornem mais fortes em muitos momentos, criando alguns comportamentos meio estranhos, tá? Como, por exemplo, cruzamento de raças e espécies estranhas, né? Gato com vaca, enfim, não sei nem se é possível, né? Mas estou botando como exemplo, tá? Um gato com uma vaca, um cavalo com um cachorro e assim por diante. Esses tipos de comportamento, eles são gerados por conta da influência do cinturão de fótons, que afeta a forma de como esses animais pensam. Como o animal
já é um ser pluriconsciencial, então são muitas essências pensando ao mesmo tempo, é como se entrasse um pouco em curto, tá? Na verdade, segundo a informação dos seres de luz e do Star, que é o Arcanjo Gabriel, vai chegar a um período onde a influência do cinturão de fótons vai ser tão potente no nosso planeta, mas tão potente que ele vai se tornar visível ao olho nu, como uma pequena nuvem esbranquiçada que vai ficar até 1,5 metro de altura. E animais que estarão abaixo desse 1,5 metro de altura, como animais quadrúpedes, a grande maioria, não irão resistir à influência do cinturão de fótons. Então, muitas dessas raças iriam ser tiradas, por exemplo, do planeta, para poderem serem trazidas de volta para repovoamento depois. Porque se ficarem aqui, serão extintas por causa da influência radioativa do cinturão de fótons. Então, ou seja, se o cinturão de fótons, vamos dizer assim, a partir de amanhã, se tornasse 100% ativo em nosso planeta, vocês poderiam dar adeus aí para cavalos, cachorros, gatos e mais uma série de outros animais quadrúpedes aí, que estariam abaixo de 1,5 metro de altura da linha do chão até 1,5 metro de altura, tá? Leões, tigres e por aí vai, tá? Iriam ficar pouquíssimos animais que estariam acima desse 1,5 metro de altura, como elefantes, por exemplo, girafas, animais de grande porte mesmo, tá? Os animais de médio e pequeno porte iriam desaparecer por conta da influência radioativa do cinturão de fótons. Esse processo evolutivo dos animais, como ele é algo compulsório, como eu disse, ele varia. Ele varia de espécie para espécie, ele varia de consciência para consciência, ele varia da forma como aquele animal também é tratado, tá? Então, também faz diferença, por exemplo, o fato de animais domésticos que você tenha, como você os trata, né? A forma como eles são educados, a forma como eles são orientados, tudo isso vai fazer diferença dentro do processo evolutivo daquele animal, fazendo com que ele acelere o seu processo evolutivo mais rapidamente para se tornar ser humano, ou para que ele embruteça-se mais, ficando mais ligado aos instintos e ficando mais animalizado, ok? A Aline perguntou: existem animais extintos na Terra que continuam a existir em outros planetas, como os dinossauros? Sim, os dinossauros, na verdade, eles são seres que vieram de Vênus, tá? Os dinossauros, eles eram completamente diferentes dos animais que existiram aqui no nosso planeta. Quando eles chegaram aqui, eles eram completamente diferentes. Eles foram trazidos para cá, para a Terra, pelos venusianos, né? Pela informação dos arcanjos que eu recebi, eles eram animais diferentes. Eles ajudavam nas pesquisas de campo, porque eles abriam clareiras, eles se alimentavam de vegetais, vegetação. Não existiam dinossauros carnívoros, e devido às anomalias que aconteceram no nosso planeta, densificação do planeta, modificação do eixo terreno, eles acabaram sofrendo também essas adaptações e acabaram se tornando aqueles animais completamente diferentes, uns gigantescos, outros carnívoros, e comiam uns aos outros, e viraram aquela bagaça que virou. Não muito diferente da gente, né? A Valquíria colocou assim: oi PR, você poderia comentar algo sobre as formigas? As formigas também seriam um dos primeiros que seriam extintos, né? Porque estão bem abaixo de 1,5 metro do chão. As formigas são animais originalmente terrenos, tá? Eles não vêm de outro plano, não vêm de outro planeta. São especificamente terrenos. Se eu não me engano, o processo evolutivo da formiga são seres pluriconscienciais de até 3 consciências aglutinadas em um único animal. Só animais, a Leia perguntou, só animais ou pessoas anãs também? Pessoas anãs
podem morrer. Também podem vir a morrerem, tá? De problemas variados, desde aneurismas até também problemas cardíacos e outros tipos de problemas. Assim como pessoas não anãs também, que, por exemplo, deitem no chão. Decidam deitar no chão no momento em que o cinturão de fótons estiver 100% ativamente em nosso planeta, tá? As únicas pessoas que não irão passar por nenhum tipo de restrição, de afetação, vamos dizer assim, em relação à radioatividade do cinturão de fótons, serão aquelas que estarão vibrando acima de 98 ciclos por segundo, tá? Pierre, o que é isso? Vou fazer uma explicaçãozinha rápida, tá? Os ciclos por segundo é a velocidade de processamento cerebral que o ser humano tem. Um ser humano normal, ele tem a capacidade de 40 ciclos por segundo, o que significa que a cada segundo o seu cérebro tem a capacidade de processar 40 tipos de informações por segundo, ok? Um ser humano um pouco mais espiritualizado, ele tem 60 ciclos por segundo, tá? Então, por exemplo, um médium, um padre, um pastor, um avatar não, né? Avatar tem muito mais, né? Um pastor, enfim, um cara espiritualizado, tá? Ele vibra a 60 ciclos por segundo. Um estelar ou dimensional, ele já vibra a 60 ciclos por segundo só pela qualificação energética dele, de ser dimensional, de ser estelar. E ele pode elevar essa qualificação com mais facilidade do que o ser humano normal, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque são almas imigrantes, eles vieram de fora, tá? Então é mais facilmente para eles conseguir esse processo de crescimento. O que ajuda a elevar a velocidade dos ciclos cerebrais? Geralmente, exercícios de foco cerebrais são exercícios bons para aumentar a capacidade de foco cerebral, tá? Por exemplo, sudoku, palavra cruzada com tempo, você fazer, encontrar 5 palavras no caça-palavra em 30 segundos, exercícios de meditação, de concentração, leitura dinâmica e por aí vai. Todos os tipos de exercícios mentais que foquem, tragam concentração e prática de concentração vão ajudar a elevar esse processo evolutivo. Esse processo de aceleração cerebral, tá? De até 98 ciclos por segundo. Chegar nos 98 ciclos por segundo não é fácil, porém depois que você chega ele não cai mais, ele se estabiliza. Como podemos ajudar os animais na evolução? A Aline perguntou, na evolução deles, né? Então, a orientação que você dá para o seu animal, a forma como você o trata, a forma como você ensina as coisas para ele, a forma como você mostra a visão de mundo para esse animal, é muito proporcional ao aprendizado que ele vai ter ao seu lado. Então, a forma, por exemplo, como você enxerga o mundo e como você mostra para as outras pessoas, não vai afetar as outras pessoas como elas veem você? No caso dos animais, ele não vai afetar a forma como eles veem você, porque o animal vai gostar de você, você sendo uma pessoa boa ou você não sendo uma pessoa boa. Ele escolhe gostar de você e pronto. Agora, a forma de como o processo evolutivo dele vai ser acelerado ou não, no caso, por exemplo, principalmente de animais domésticos que estão mais próximos de nós, eles vão aprender de acordo com o que você demonstra para eles. Se você dá muito amor para esses animais, consequentemente, essas essências pluriconscienciais que estão dentro desses animais, elas vão se abastecer dessa energia de amor, e quando chegarem ao processo encarnatório de seres humanos, consequentemente serão pessoas muito mais amorosas, serão pessoas
mais amistosas, serão pessoas que vão tratar os outros com mais respeito, amor, hombridade e assim por diante, tá? A Tani perguntou sobre as aves, como por exemplo a maritaca. Então, é o mesmo processo. Se eu não me engano, a maritaca e as aves, elas têm aproximadamente entre 4 a 5 pluriconsciências aglutinadas. É mais ou menos a mesma coisa que o gato, tá? O gato também possui entre 4 a 5 pluriconsciências aglutinadas. Os cachorros possuem entre 7 a 9 pluriconsciências aglutinadas. Antes que alguém pergunte dos cachorros, né? A Aline falou assim: eu sei que os gatos e os cães, golfinhos, etc. vieram de Sírios, numa forma menor. Como isso foi possível? Na verdade, os golfinhos, quando eles chegaram aqui, eles não chegaram numa forma de animal, tá? Eles chegaram numa forma de seres humanoides, tá? E devido à facilidade que esses seres têm, muito parecida com a facilidade dos draconianos, inclusive, que são seres também altamente adaptáveis no universo, eles acabaram tendo que readaptar os seus corpos para não perderem as suas consciências. O golfinho, especificamente falando, ele está aí qualificado como o animal de maior QI do planeta. O golfinho é mais inteligente do que 10 humanos. Um golfinho é mais inteligente do que 10 seres humanos, tá? Então o golfinho ele é um animal que ele não é bem um animal, ele na verdade é um ser que está numa forma de animal. Boa noite, Andréia. Agora que eu vi. A Aline perguntou também: todos os animais vieram de outros planetas pelos seres? Não, nem todos. Existem animais originalmente terrenos, tá? Muitas aves, inclusive, são originalmente terrenas. As tartarugas são originalmente terrenas. De novo, eu falei das tartarugas, né? As baleias vieram de fora. As baleias vieram de Vênus, mas muitos seres são daqui. Existem muitos mais daqui do que dos que vieram de fora. A Leia falou assim: mas tem animais que sabem quando as pessoas são ruins? Sim, claro que tem animais que sabem quando as pessoas são ruins. Por exemplo, se você tem um animal, você, tá? Leia, que a gente tem, né? Você tem aí a Nina, a cachorrinha, sua cachorrinha. Você trata ela bem, você trata ela com amor, você cuida dela, você dá atenção, você alimenta, você é uma pessoa boa com ela. Quando alguma pessoa ruim se aproximar dela ou de você, é lógico que ela vai perceber. Isso vai ser assim, tá? Por quê? O animal vai perceber através das nuances de comportamento. Por quê? Ela vai olhar para aquela outra pessoa e ela vai perceber instantaneamente que ela tem nuances de comportamento completamente diferentes da sua, tá? Outra coisa, os animais eles enxergam através de faixa de espectro, tá? Diferente de nós. O espectro que o animal enxerga é diferente do nosso. Então os animais também enxergam espectros de luz diferentes e enxergam a aura das pessoas. Então eles enxergam, por exemplo, a capacidade áurica de uma pessoa quando ela é boa ou quando ela não é boa, e elas percebem, tá? Os animais também escutam faixas de frequências diferentes da nossa, né? O ouvido humano ele vai até uma determinada altura, que seria ali o sônico, né? O ultrassônico, vamos dizer assim. Até o ultrassônico eu acho que a gente ainda escuta. Os animais eles já escutam além do ultrassônico, o infrassônico eles já escutam, tá? Claro que não todos, mas eles escutam faixas de frequência que nós não escutamos. Eles escutam o ressoar energético da aura das pessoas, eles escutam se tiver influência negativa na aura das pessoas, se tiver, por exemplo, um obsessor, se tiver um espírito perturbando, qualquer coisa desse tipo, eles vão saber, eles vão perceber. Além do fato de que a maioria dos animais são providos de faro, tá?
E o faro do ser humano não é igual ao faro do animal. Você imagina você estar andando na rua e você passar por uma pessoa e você sentir um cheiro diferente naquela pessoa. Essa pessoa é promíscua, entendeu? Como que você ia viver com as outras pessoas no mundo, né? Você ia andar cheirando as pessoas pela rua e falando, não, você é promíscuo, você é ladrão, você é 7-1, e não, né? Não daria certo. Mas os animais, eles têm esse senso. E cada pessoa, ela desprende como se fosse um tipo de odor diferente, de acordo com a forma como ela é e de acordo com a conduta ética e moral que ela tem. Eles acabam tendo essa percepção. A Leia perguntou, é verdade que os cachorros e os gatos vê seres negativos? Eu acabei de responder, sim, eles veem, porque eles enxergam outra faixa de frequência, tá? Eles enxergam até a parte da faixa de frequência infravermelha. A Valquíria perguntou, a não ser que o golfinho, a baleia e o cachorro, quais animais seriam reencarnação de humanos? Nenhum. Tá? Ser humano não reencarna em animal. Animal vai se tornar ser humano, mas o ser humano não volta a ser animal. Uma vez que você chegou ao reino humano, você não volta ao reino animal. E como os seres veem a alimentação carnívora dos humanos? Você diz o quê? Os seres de fora ou os animais? Eu não entendi, Aline, a sua pergunta. Eles escutam o que estamos pensando? Não, Viviane. Não, eles não escutam o que nós estamos pensando, mas eles percebem o que estamos pensando, tá? Como eu falei, quando você está pensando em algo, quando você vai fazer algo, geralmente a gente pensa nesse algo primeiro. E geralmente quando a gente pensa nesse algo, aquele momento de reflexão antes de você vir a fazer alguma coisa, você vai dar nuances comportamentais diferenciadas. E essas nuances comportamentais diferenciadas, elas vão sair daquele padrão comum que o animal está acostumado a ver você agir. Então vamos dizer que ele vê você agir de uma certa maneira, costumeiramente. De repente você está mais calado, você está mais pensativo, você está pensando mais numa coisa e tal. Ele vai perceber que tem algo diferente. E aí ele quer ajudar de alguma maneira, vamos dizer assim, mas ele não sabe como. Porque ele quer retribuir, vamos dizer assim, toda a atenção e o carinho que você dá para ele. E aí ele vai ficar mais próximo, ele vai ficar querendo mais dar carinho, vai querer ficar mais no colo. No caso dos gatos, eles ficam mais ronronando ali, se roçando em cima de você, porque quer mais atenção. No caso dos cachorros, eles ficam te lambendo, pulando e ficando em cima de você. Alguns eles deitam literalmente em cima do dono e por aí vai, tá? Isso é bem comum. Os homens que maltratam os animais, exploram, escravizam, etc., sofrem consequências kármicas? Sim, claro. Acaba gerando débito no seu karma, tá? Existem débitos específicos, como débito animal, débito vegetal, que é no caso de maltratos à natureza e tal. São débitos bem raros, que geralmente são coisas que só acontecem quando a pessoa é tipo um dono de abatedouro ou um lenhador, dono de uma serraria ou coisas assim, mas isso atrapalha também o processo evolutivo humano. Tá, agora entendi. Você perguntou como os seres de luz veem o lado carnívoro do ser humano. Então, eles entendem que isso faz parte ainda do processo primitivo do ser humano, ainda ligado à questão do homem das cavernas, daquele processo evolutivo lá de trás e tal, e que alguns ainda sentem essa necessidade. Então, assim, como muitas coisas, né, como o Star fala, muitas coisas, eles não aprovam, mas eles não reprovam, tá? A orientação, principalmente que os arcanjos dão, em relação a essa questão do matar o animal para comer, é que a gente mata muito mais do que come. Esse é o problema, tá? Se fosse como na antiguidade, que, por exemplo, um homem lá da caverna caçava e aí levava um animal, matava às vezes um esquilo, por exemplo,
e levava aquele animal para comer com a sua família, com a sua esposa e seus filhos, e aí comiam e acabava, não tinha mais nada. No outro dia ele tinha que caçar de novo, era diferente. Mas a gente mata muito mais animais do que come, tá? Então existem por dia desperdícios de vários quilos de carne que apodrecem, assim como vários quilos de grãos que apodrecem. O débito é o mesmo, ok? Para ficar claro, tanto faz o fato da gente matar animais para comer ou de matar plantas para comer, porque não se esqueçam que plantas também têm alma. Então, se você arranca um milharal inteiro para comer e metade daquele milharal estraga, você também está tendo o mesmo débito que você tivesse matado uma arroba de bois e comesse só um, entendeu? Então o débito é o mesmo. A diferença entre o que você come e o desperdício que tem, tanto para animais quanto para vegetais, é o mesmo, tá? A Tereza perguntou: quando um cachorro vê uma pessoa trazendo maldade, pode morrer repentinamente? Olha, Tereza, é bem raro, tá? Mas sim, pode. Ele pode contrair uma doença. Os cachorros, principalmente os gatos, eles são seres que eles têm um campo vibratório muito exacerbado. Os gatos ainda mais do que os cachorros. Porém, o cachorro ele é muito sensível, mas ele não é tão resistente, por exemplo, quanto o gato, tá? O gato ele tem um campo mais resistente do que o campo do cachorro. Não sei dizer porquê, tá? Mas eu acredito que tem a ver com o fato de muitos gatos no passado terem estado junto com pessoas que praticavam magia, pessoas que mexiam com energia. O gato já foi animal sagrado no Egito e coisas desse tipo. Então o gato ele é um animal que ele já teve muito envolvido em misticismo e em energia, muito mais do que o cachorro. Então o cachorro acaba tendo uma fragilidade maior e ele pode sim morrer repentinamente. Por quê? Para salvar o dono, tá? É muito comum um gato ou um cachorro adoecer ou ficar meio amuado em um canto da casa, não quer muita conversa, não quer muita atenção, depois de uma visita meio indesejada, porque ele está ali meio que digerindo aquela energia negativa que foi deixada ali para que não pegue em você. Os animais conseguem se comunicar telepaticamente? Não conseguem. Os únicos seres do reino animal, né, que são considerados do reino animal, mas na verdade não são, e que conseguiriam conversar telepaticamente, são apenas 3, tá? As baleias azuis, os golfinhos e os chimpanzés. Esses 3 animais são dentro do reino animal, são os únicos 3 que conseguem se comunicar telepaticamente, inclusive com o ser humano. Valquíria colocou: confundi a pergunta. Quais são os outros animais, a não ser aqueles que uma vez humanos vieram a se reencarnar como animais? Nossa, ainda está confusa, Valquíria. Quais são os outros animais, a não ser aqueles que uma vez humanos vieram a reencarnar como animais? Então, eu não sei se eu estou entendendo direito a pergunta, mas todos os animais, eles vão reencarnar como animais até chegar no reino humano, tá? Porém, como eu falei, existe um grau, um processo evolutivo dentro do reino animal, que eu não sei ao certo qual é a ordem cronológica, qual é o mais evoluído, qual é o menos evoluído, isso eu não sei, tá? Mas, por exemplo, não quer dizer que um cachorro ou uma cadelinha, ele vai reencarnar como cachorro sempre até virar humano. Não, ele pode vir ali como cachorro, mais à frente ele pode evoluir e se tornar, sei lá, uma águia, depois pode se tornar uma maritaca,
ou um papagaio, ou um chimpanzé, até chegar no reino humano, tá? Eu não, só que como eu falei, eu não sei qual é o último animal antes do reino humano, nem qual é o primeiro. Então não sei essa ordem cronológica das encarnações de animais, como funcionam. Ah, mas pode ser que o cachorro venha sempre como cachorro até virar ser humano? Sim, pode ser. Ah, e pode ser que ser humano morra e volte como cachorro? Não, isso é coisa de filme da Disney, tá? Então ter um animal é bom para manter a energia boa da casa? Sim. Ter um animal em casa é bom para você manter a energia boa da casa. Mas é bom principalmente pelo seguinte motivo. Você tendo um animal consigo, você está ali ajudando uma série de almas aglutinadas, pluriconscienciais, que estão tendo ali uma oportunidade de aprendizado com você na matéria para se tornarem seres humanos melhores. Melhores do que eu, melhores do que você, uma raça humana melhor. Então, gente, se a gente tiver animaizinhos em casa e cuidar desses animais com amor, com respeito, com atenção, como a gente gosta de ser tratado. Não, Leia, não existe animal negativo. Porque os animais, eles não são bons ou ruins, são seres pluriconscienciais, tá? Então não existe animal negativo. O animal, ele age por instinto, ok? Tanto o animal doméstico quanto o animal selvagem. Então, se você, por exemplo, passar numa selva, numa floresta, no meio das cobras, e passar e for embora, tipo, olha pra cobra, ela vai olhar pra você e tipo, dane-se cobra, fica aí porque eu não quero a sua floresta. Ela vai te atacar? Não. Por quê? Você não ofereceu risco a ela, você não ofereceu perigo a ela, ela não se sentiu ameaçada. Então, o instinto dela fala que você é inofensivo. Ela não vai te atacar. Tá? Agora, você pisa na cabeça da cobra. É claro que você vai tomar uma mordida na perna. Tá? É claro que também isso não serve, tá, gente? Como parâmetro para você chegar lá no zoológico e pegar e enfiar a mão dentro da jaula do leão e falar assim: "Oi, leãozinho bonitinho", que se você perder o braço, a culpa não é minha, ok? Ainda não tô bom da gripe, desculpa, gente. Todo animal tem boa energia? Depende muito do seu dono. A energia do animal vai ser proporcional à energia da pessoa que lida com ele. No caso de animais selvagens, geralmente a energia deles são neutras, tá? Mas no caso de animais domésticos, a energia de um animal doméstico vai ser sempre proporcional à energia do dono dele. A Aline perguntou: os animais também ajudam na evolução humana? De certa forma, sim, tá? De certa forma, sim, pois uma vez que você tem um serzinho ali do seu lado que não tem consciência como você e que não importa o que você faça, não importa se o seu dia foi bom, não importa se o seu dia foi ruim, não importa se você está chateada, se você brigou com o namorado, se você não recebeu aquele aumento que você teve. Quando você chega em casa, ela vai te amar do mesmo jeito. Aquela criaturinha vai olhar para você, vai gostar de você incondicionalmente, simplesmente pelo fato de você ser quem você é, de você existir e de você estar ali, e de você poder conviver com ela. Então, isso faz com que a nossa vida se torne mais leve. Tira muito o peso de muitas coisas e ajuda a gente a encarar as coisas de uma forma mais amena, com mais amorosidade, com mais tranquilidade, com mais otimismo. Então sim, o animal acaba ajudando também na nossa evolução humana. Porque as baratas e os escorpiões, etc., causam tanto arrepio ao ser humano? Geralmente o ser humano ele tem uma tendência a não gostar de nada daquilo que não possa ser controlado, tá? Isso é um fato.
Determinados animais peçonhentos, como por exemplo algumas cobras, escorpiões, aranhas, animais venenosos, animais que podem matar um ser humano, eles causam essa ojeriza pelo fato de que nós não temos o controle sobre o fato de que esse animal pode nos matar. Então, isso faz com que o ser humano tenha essa ojeriza por eles. Mas como eu falei, deixa o bicho lá no canto dele e você vai viver no seu. E pronto. Agora, você quer construir uma casa no meio do mato, depois você quer reclamar que as aranhas estão aparecendo? Não, né? Os bichos astrais, não, isso é um assunto para outro dia. Bom, então, gente, pensando, né, sobre o reino dos animais e do quanto eles, né, têm aí a ensinar pra gente, na verdade, do que a gente ensinar para eles, né? O quanto a gente tem aí a aprender, na verdade, com eles. Porque são seres que estão ali numa pluriconsciencialidade, não têm ainda muita noção de certo e errado, de Deus, de diabo, de céu, de inferno, de luz, de trevas. E tudo que ele vai aprender, tudo que ele vai conhecer do mundo é o que os olhos dele e os instintos deles vão ver através daquele breve momento, aquela breve passagem que ele vai viver. Né? O caso de um animalzinho doméstico, que, como eu falei, vai amar você incondicionalmente pelo simples fato de você ser quem é, pelo simples fato de você dar comida para ele quando ele está com fome, pelo simples fato de você deslizar sua mão, fazer um carinho nele. Quem não gosta de um carinho, né? Quem não gosta de uma atenção? Vocês acham que os animais, por serem seres irracionais, seriam diferentes? São almas humanas em processo de aprendizado, de expansão. Não, o cachorro não é venusiano, é o dinossauro. O cachorro é de Sirius. Na verdade mesmo, se a gente parar para pensar bem, a gente vai perceber que muito mais do que o dono de um animal doméstico possa ensinar para ele numa encarnação sobre ser um humano melhor, muito mais a gente tem a aprender com aquele animal pelo comportamento abnegado que ele vai ter para com você, para você ser um ser humano melhor. E aí você vai ser um exemplo. E você sendo um exemplo, tudo muda, tudo melhora. É aquela história. Nós somos eternos espelhos. E o que você vai refletir para o outro? Bom, gente, eu espero que essa live de hoje não tenha ficado muito piegas, né? Que tenha dado para ter um entendimento maior, que tenha servido para vocês verem os animais de outra forma, né? Eu vou continuar matando barata, sinto muito. Não gosto de barata. Se elas não quiserem morrer, elas continuam lá no canto delas. Se elas entrarem na minha casa, elas vão morrer. Eu estou contribuindo para o processo evolutivo. Ela já não volta como barata numa próxima vez. Eu odeio barata. Quando eu era pequeno, minha mãe me acordava no meio da madrugada para matar barata. Então, se tem um bicho que eu odeio, que eu não gosto, é barata. Mas eu mato a barata e depois eu peço perdão a Deus. Eu rezo pela alma da barata, pelas almas da barata. E ela volta como um ser melhor. Gente... Eu, mais uma vez, né, como eu falei, eu espero que tenha servido aí como um bom direcionamento para fazer a gente pensar mais até do que a forma como a gente trata os animaizinhos em volta, mas a forma como eles nos tratam e
mais do que o que a gente possa ensinar para eles, o que a gente possa aprender com eles. Bom, acho que é isso. Eu quero dar uma notícia em primeira mão, né, para vocês que estão assistindo. Semana que vem eu vou estar em Santos, dia 5, vou participar de uma reportagem, de uma entrevista no programa do Jadir Albino, que é o programa Fronteira das Ciências. É a segunda vez que eu vou participar do programa dele. É bem legal, foi bem legal o fato de eu poder participar novamente. Lá eu vou estar falando mais detalhadamente sobre o trabalho de resgate cósmico, né, sobre os seres que os conduz, né, que conduz o trabalho. E depois, a partir do dia 10, eu vou estar em Santos, não exatamente em Santos, eu vou estar no Guarujá, atendendo com o trabalho de resgate cósmico a todos que queiram participar. Dia 5/9 é o dia que eu vou fazer a entrevista, o programa vai ser gravado e ele vai ao ar, se eu não me engano, no domingo, dia 9/9. Não será ao vivo, o programa não é mais ao vivo. Ok? Quem quiser assistir e não for de Santos, não for do Guarujá, precisa entrar no site do programa da TV Santa Cecília para poder assistir ao programa na hora que ele estiver passando. Depois que o programa for ao ar, aí a reportagem, né, completa, a matéria completa, ela vai para o YouTube do programa. E aí, assim que eles uparem o vídeo para o YouTube do programa do Fronteiras das Ciências, eu vou compartilhá-lo na página também para quem não pôde assistir, quem puder assistir. Mas desde já fica aqui o meu convite para vocês, né? Quem está acompanhando a página aí, para quem está acompanhando o nosso trabalho e quiser participar, assistir o programa, eu vou deixar depois disponibilizado o site da TV Santa Cecília, o link, a pessoa só entrar e aí pode assistir no domingo, a entrevista que deve ir ao ar no domingo, dia 9, ok? Bom, foi um prazer, gente. Mais uma vez, um abraço a todos. Um bom início de semana para todos. E caminhamos para frente, né? E nos vemos na próxima live. Um abraço a todos e fiquem na luz. Até a próxima, gente. Até mais.